Boa noite, senhores vereadores, funcionários, população que acompanha em casa, presentes aqui no plenário. Uma boa noite especial para minha família aqui, minha mãe Rita, meu primo Tiago, que estão acompanhando a sessão. Sejam bem-vindos. Eu quero também repercutir um pouco dos protestos que aconteceram no último final de semana, na sexta-feira, no dia 13, no domingo, dia 15, e vou usar como base aqui um texto da jornalista Eliana Brum, que até o vereador João Farias já tinha citado aqui, porque eu acho que ela faz uma análise que, para mim, pessoalmente, me contempla bastante. Eu vou ler alguns trechos aqui do texto dela, e, principalmente, também porque acho que ela dialoga com o setor da população, que, para mim, é muito importante. O nome do texto é A Mais Maldita das Heranças do PT. Começa o texto. O maior risco para o PT, para além do governo e do atual mandato, talvez não seja a multidão que ocupou as ruas do Brasil, mas a que não estava lá. Tenho dúvidas sobre a tecla tão batida por esses dias do Brasil polarizado, como se o país estivesse dividido em dois polos opostos e claros, ou, como querem alguns, uma disputa de ricos contra pobres, ou, como querem outros, entre os cidadãos contra a corrupção e os beneficiados pela corrupção, ou entre os a favor e os contra o governo. Acho a narrativa da polarização serve muito bem a alguns interesses, mas pode ser falha para a interpretação da atual realidade do país. Se fosse assim, mesmo com a tese do impeachment nas ruas, ainda assim seria mais fácil para o PT. Se no segundo turno das eleições de 2014, Dilma Rousseff ganhou por uma pequena margem, cerca de 3,5 milhões de votos, não há dúvida de que ela ganhou. Foi democraticamente eleita, fato que deve ser respeitado acima de tudo. Não existe até esse momento nenhuma base para impeachment, instrumento traumático e seríssimo que não pode ser manipulado com leviandade, nem mesmo no discurso. Quem não gostou do resultado ou se arrependeu do voto, paciência. Vai ter que esperar até a próxima eleição. Os resultados valem também quando a gente não gosta deles. E tentar o contrário, sem base legal, é para irresponsáveis, ou ignorantes, ou golpistas. No resultado das eleições, ampliou-se a ressonância da tese de um país partido e polarizado. Mas não me parece possível esquecer que outros quase 38 milhões de brasileiros não escolheram nem Dilma nem Aécio, votando nulo ou branco, e a maior parte se abstendo de votar. É muita gente, e há muita gente que não se sentia representada por nenhum dos dois candidatos, pelas mais variadas razões, à esquerda e também à direita, o que complica um pouco a tese da polarização. Além das divisões entre os que se polarizaram entre um lado e outro, há mais atores no jogo que não estão nem de um lado nem de outro, e não é tão fácil compreender o papel que desempenham. No mesmo sentido, pode ser muito arriscado acreditar que quem estava nos protestos deste domingo eram todos eleitores de Aécio Neves. A rua é, historicamente, o território das incertezas e do incontrolável. Na tese do Brasil polarizado, onde ficam os mais de 37 milhões que não votaram nem em Dilma nem em Aécio? Faz sentido suspeitar que uma fatia significativa desses que aderiram a Dilma apenas no segundo turno, que ou esperavam uma guinada à esquerda, ou evitar o mal maior, ou ambos, decepcionaram-se com o seu voto depois da escolha de ministros como Cátia Abreu e Joaquim Levy, à direita no espectro político, assim como com medidas que afetaram os direitos dos trabalhadores. Assim, se a eleição fosse hoje, é provável que não votassem nela de novo. Esses arrependidos à esquerda aumentariam o número de eleitores que, pelas mais variadas razões, votaram em branco, anularam ou não compareceram às urnas, tornando maior o número de brasileiros que não se sentem representados nem por Dilma Rousseff do PT, nem por Aécio Neves do PSDB. Esses arrependidos à esquerda, assim como todos aqueles que nem sequer cogitaram votar em Dilma ou Aécio, porque se situam à esquerda de ambos, tampouco se sentem identificados com qualquer um dos grupos que foi para as ruas no domingo contra a presidente. Para estes, não existe a menor possibilidade de ficar ao lado de figuras como o deputado Jair Bolsonaro, ou de defensores da ditadura militar, ou mesmo de Paulinho da Força. Mas também não havia nenhuma possibilidade de andar junto com movimentos como CUT, UNE, MST, que para eles pelegaram quando o PT chegou ao poder.
Há uma parcela politizada à esquerda que hoje não se sente representada nem pelo PT, nem pelo PSDB. Não participou de nenhum dos panelaços, nem de nenhuma das grandes manifestações dos últimos dias. É, porém, muito atuante politicamente em várias áreas e tem grande poder de articulação nas redes sociais. Não temos como precisar o seu tamanho, mas não é desprezível. É com essa parcela de brasileiros que votou em Lula e no PT por décadas, mas que deixou de votar, ou de jovens que estão em movimentos horizontais apartidários, por causas específicas que apontam o que de fato deveria preocupar o PT, porque esta era ou poderia ser a sua base e foi perdida. E o Partido das Ruas perdeu as ruas porque acreditou que não precisava mais caminhar por elas. Nos panelaços, só o que me parece inaceitável foi chamar a presidente de vagabunda ou de vaca, não apenas porque é fundamental respeitar o seu cargo e aqueles que a ela elegeram, mas também porque não se pode chamar mulher nenhuma dessa maneira. E, principalmente, porque o vaca e o vagabunda apontam a quebra do pacto civilizatório. É nesses xingamentos, janela a janela, que está colocado o rompimento dos limites, o esgarçamento do laço social. Assim como, no domingo de 15 de março, essa ruptura esteve colocada naqueles que defendiam a volta da ditadura. Não há desculpa para desconhecer que o regime civil-militar que dominou o Brasil pela força por 21 anos torturou gente, inclusive crianças, e matou gente, muita gente. Assim, essa defesa é inconstitucional e criminosa. Com isso, sim, precisamos nos preocupar, em vez de misturar tudo numa desqualificação rasteira. É urgente que a esquerda faça uma crítica e uma autocrítica consistente, se quiser ter alguma importância nesse momento agudo do país. Tão ou mais importante do que a corrupção, que não foi inventada pelo PT no Brasil, é o fato de o partido ter traído algumas de suas bandeiras de identidade. É também por isso que me parece que o grande problema para o PT não é quem foi para as ruas domingo, nem quem bateu panela, mas quem não fez nenhuma coisa nem outra, mas também não tem a menor intenção de apoiá-lo, embora já o tenha feito no passado ou teria feito hoje, se o PT tivesse respeitado as bandeiras do passado. Esses apontam o que o PT perdeu, o que já não é e o que possivelmente não poderá voltar a ser. Lembram também que o PT não fez a reforma agrária, ficou aquém na saúde e na educação, transformando o Brasil pátria educadora no slogan natimorto. Avançou muito pouco numa política para as drogas que vai além da proibição e da repressão, modelo que encarcera milhares de pequenos traficantes, num sistema prisional sobre o qual o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já disse que prefere morrer a cumprir pena. Cooptou parte dos movimentos sociais, priorizou a inclusão social pelo consumo, não pela cidadania, recuou em questões como o kit anti-homofobia, se aliou ao que havia de mais viciado na política brasileira e aos velhos clãs do coronelismo, como o Sarney. É essa herança que precisamos entender melhor para compreender qual é a profundidade do seu impacto no país. Quem acredita em bandeiras que o PT já teve, precisa parar de brigar entre si e encontrar caminhos para ocupar esse espaço, porque o momento é limite. Para o PT, a herança mais maldita que carrega é o silêncio daqueles que um dia o apoiaram, no momento em que perde as ruas de forma apoteótica. O PT precisa acordar, sim, mas a esquerda também. E a gente precisa acordar, eu acho que é o momento, acordemos. A história mostra que é sempre muito mais fácil a gente mobilizar multidões em razões de ódio, videofascismo, videonazismo, do que por questões de amor. É mais fácil a gente unir para destruir do que a gente unir para construir. Eu acho que é isso que está posto para a gente, e a esquerda, nesse país, independente da referência partidária, precisa acordar, porque a direita não dorme nem nunca dormiu. Obrigada.